Dos 5.400.000 hectares que devem ser cobertos com soja no Paraná, pouco mais de 3% estão semeados. Segundo o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura, na safra passada, setembro fechou com 14% do plantio concluído, de um total de 5.200.000 hectares, praticamente a mesma área. Na região de Londrina, norte do estado, o mês passado teve índice quase zero de chuva. Foram 13 milímetros quando se esperava 120. O mês só não foi mais seco do que setembro de 2007, quando choveu apenas 4 milímetros durante os 30 dias no município. Já em outubro do ano passado, o Paraná tinha 60% das lavouras de soja implantadas. É o mês no qual o norte do estado normalmente semeia. Mas o índice não deve ser o mesmo nesta safra. O déficit hídrico do estado é de pelo menos 80 milímetros. E a chuva parou de novo, pelo menos aqui no Paraná. É essa irregularidade nas chuvas que causa grande preocupação nos produtores. Produção, produtividade, qualidade podem ficar comprometidas. A falta de chuvas empurra até mesmo o calendário das safras seguintes. Mas olha só, nem mesmo a precipitação do último final de semana pode ter sido suficiente para devolver ao solo a umidade ideal. Por isso mesmo, os pesquisadores da Embrapa Soja decidiram pedir calma aos agricultores. No oeste do estado, onde se planta primeiro, alguns agricultores semearam no pó. Tudo para não perderem a janela de plantio do milho de segunda safra, que lá fecha em janeiro. E plantar milho mais tarde aqui no Paraná deixa o cereal mais exposto às geadas em períodos críticos do desenvolvimento da lavoura. E as geadas são comuns aqui no estado. Com a antecipação do fim do vazio sanitário para 10 de setembro, os produtores se animaram com os 5 dias a mais para semear a soja. E a chuva não caiu. Quem semeou na terra seca deve ter problemas. Este pesquisador da Embrapa Soja explica por quê. A reserva hídrica do solo, ela tem por objetivo sustentar a lavoura ao longo de toda a sua vida. Porém, na fase inicial, a partir do momento que eu coloco a semente no solo, existe um primeiro processo que é chamado de embebição. É necessário que haja uma umidade adequada de tal forma que a semente consiga absorver passivamente essa água, ela vai inchar, né, ela vai crescer em tamanho, vai absorver água, e a partir desse momento, uma série de transformações fisiológicas na semente fará com que ela se transforme numa plântula e depois, num segundo momento, a partir do instante que ela começa a fazer fotossíntese, ela se transforma numa planta e segue até a colheita. Então, o que nós chamamos a atenção dos agricultores? Nesse primeiro momento em que eu coloco a semente no solo, se não houver uma umidade suficiente para que ela consiga fazer esse processo de embebição, haverá prejuízos fisiológicos gravíssimos, a ponto dessa semente morrer. E está prevista mais uma estiagem antes das chuvas voltarem. Por isso, a pesquisa aconselha não semear antes de se confirmar o índice de umidade ideal do solo. A nossa indicação é que o produtor espere um volume de chuvas adequado para que haja recomposição da reserva hídrica do solo. E a partir dessa segurança, ele inicie as operações de semeadura. O solo ainda está muito seco porque, além da falta de chuva, as temperaturas nesses 40 dias de estiagem também foram muito elevadas. O Paraná teve um dos invernos mais secos e quentes da história. Esse halo, esse círculo em volta do Sol semana passada, eram, na verdade, partículas suspensas de poeira e outros poluentes. O fenômeno acontece justamente quando fica muito tempo sem chover. Com a mudança no clima, a Defesa Civil do Paraná chegou a orientar a população para a possibilidade de cair chuva ácida por conta da alta concentração de monóxido de carbono e gás carbônico expelidos de carros e indústrias nas cidades e ainda nitrogênio e enxofre de incêndios em área de floresta. Nada fatal, mas a água carregada com as substâncias poderia causar alergias, especialmente em crianças. Felizmente, não houve registro de casos desse tipo e a chuva lavou a atmosfera. E agora, já é hora de semear?
Esta meteorologista do IAPAR, o Instituto Agronômico do Paraná, também alerta o produtor a não plantar com essa primeira chuva. Essa chuva tem que ser regular, não só chover neste momento, mas também ter uma distribuição regular nessa chuva no transcorrer dos próximos meses. Tá certo, quer dizer, não dá para cair qualquer chuvinho e o produtor sair semeando, né? Não vamos deixar suprir a necessidade hídrica do nosso solo primeiro para depois plantarmos, né? Segundo a meteorologista, as precipitações devem voltar ao Paraná. Para longo do outubro, espera-se a chuva dentro da normalidade, dentro da média, né? Em torno dela, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas em torno da média. Diferente do que foi a nossa estação do inverno.